Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Este é o 8º episódio do podcast da turma, que é sempre bom lembrar que é um podcast produzido por graduandos em psicologia, então eventuais compreensões podem ser diferentes de quem escuta. Hoje nós vamos abordar um tema que é sobre a redução de danos, e para isso a gente conta com profissionais atuantes da área. Eu sou o Ezequiel Freitas e o primeiro convidado é o Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, Ezequiel, a Harumi e o Pedro também, tá? Eu sou redutor de danos no CAPS AD3 São Miguel, né? Já atuo na área social por uns 4 anos, né? Comecei como voluntário, parti para o SAICA, comecei como operacional, fui para educador socioeducativo, fui para a SRT, que é onde trabalhei pouco tempo, e logo em seguida eu fui indicado para trabalhar no CAPS, que eu estou hoje em dia, como redutor de danos, né? Ou também conhecido como agente de ação social. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou o Pedro, trabalho no CAPS AD Brasilândia, atuo na área aí desde os 18 anos, eu tô com 30 no momento, então desde a área social até a parte social, principalmente, agora na saúde. Tô aí uns 2 anos nos equipamentos CAPS, estive no CAPS AD Cachoeirinha 2 e agora no CAPS AD Brasilândia 3. Área no social também passei por SAICA, CCA, Centro de Acolhida, CTA. Minha primeira experiência, eu era educando de um equipamento social do Criança Esperança aqui na Brasilândia, do equipamento Sou da Paz. E aí eu comecei, era aluno de hip hop, e aí quando eu vi eu tava dando aula lá, com 18 anos eu já tava atuando na Fundação Casa, dando oficina de hip hop lá dentro, e daí pra frente foi uma caminhada. E é muito legal estar compartilhando essas experiências aí com vocês e somando na graduação de vocês. Boa noite, povo. Eu sou Harumi, né? Sou estudante de psicologia junto do Ezequiel. E aí eu vou agora trazer para vocês um pouquinho do que é a redução de danos, uma breve pesquisa que a gente fez, trazendo a contextualização, né? E o que, de fato, né? A política pública diz que se dá a redução de danos, né? O que é a redução de danos? A redução de danos é uma abordagem que busca diminuir os riscos e danos relacionados ao uso de drogas. Ele se concentra em estratégias práticas para proteger a saúde e o bem-estar das pessoas, mesmo quando não é possível evitar completamente o uso das substâncias psicoativas, né, que a gente chama de SPA. Envolve empoderar as pessoas que usam as drogas. Ela incentiva o autocuidado, a participação política e a busca por direitos, tanto no âmbito individual quanto coletivo. A origem da utilização da redução de danos é datada de 1926 na Inglaterra, após a publicação do relatório de Holliston, que apontava a prescrição médica de opiáceos para dependentes químicos, com o intuito de reduzir os prejuízos da síndrome da abstinência. A primeira intervenção comunitária foi realizada na Holanda, em 1984, uma demanda levantada pelos usuários, né, de drogas injetáveis que temiam o avanço de doenças transmissíveis pelo uso compartilhado de seringas e agulhas entre as comunidades de dependentes. No Brasil, a primeira experiência se deu em Santos, em 1989, onde houve a distribuição, na verdade foi a troca, né, de seringas utilizadas pelos usuários, que eram seringas compartilhadas, por seringas estéreis, para evitar e mitigar, né, a disseminação do HIV, que estava em alta na época. Perfeito. Então, a gente tem esse contexto histórico de que a redução de danos, ela não é algo que se criou no Brasil, ela veio de fora através de experiências. Mas, afinal, no papel tudo é muito bonito, na teoria tudo funciona. Para isso, a gente trouxe 2 profissionais atuantes e a gente quer saber. Alan, para você, o que é a redução de danos? Olha, eu vejo como amor, né? Eu fiz até um tempo atrás uma apresentação da nossa equipe na subprefeitura de São Miguel,
E eu trouxe bastante essa pauta para falar sobre o cuidado, né? Que é um amor, né? Trazer essas pessoas, porque eu não sei como é pro Pedro na região dele, mas infelizmente na nossa região a gente tem uma certa dificuldade em lidar com as UBSs, né? Quando a gente pega e a gente está com um usuário que precisa ter um cuidado na UPA ou na UBS, a gente vê certos olhares, vê certos julgamentos, e eu enfatizei bastante isso, o quão é importante a gente ter esse cuidado e esse amor, né? Pelo próximo, pelo usuário, porque às vezes ele precisa daquela certa urgência, e às vezes eles não entendem essa urgência, né? Não quer ser passado na frente, e infelizmente o usuário ele vai estar entrando na fissura, e ele não vai querer bancar uma espera, né? Então, para mim, redução de danos é uma forma de amor, uma forma de cuidado com o outro, em especial com as pessoas que estão em situação de rua e os usuários também. Para você, Pedro, o que vem a ser a redução de danos? Eu penso na... É muito legal sua fala, Yolanda. Obrigado. Bonito. Penso na garantia da vida, tá ligado? A garantia dos direitos básicos, a garantia do ir e vir. É muito difícil mesmo o trabalho com as UBSs, até nos matriciamentos, porque os matriciamentos não é uma meta para as UBSs, mas sim para os CAPs. Então nem sempre a equipe multi das UBSs estão disponíveis a esse cuidado, nem sempre as UBSs têm boas relações com CAPs. Nas experiências que eu tive, eu matricei a UBS Dionísia 1 e Jardim Espanhola. A UBS Dionísia 1 é uma UBS que fica lá no Peri, lá no fundão. Ela pegava quase 90 mil pessoas, era uma UBS que tinha uma área muito grande, tinha 9 equipes, mais uma tradicional, que não dava conta do território inteiro. Então era muito extenso, assim, muito grande, mas o método que a gente conseguiu conciliar o trabalho foi levando no matriciamento também um espaço informativo, e não para os caras que estão com o carimbo na mão, para os técnicos, né? Mas sim para os ACS, porque eles são a ponta da espada ali, eles que estão na rua, eles que estão fazendo as abordagens, eles que quase sempre fazem os manejos mais complicados. É sempre... como nós, redutores de danos, nós somos do lado mais fraco ali do CAPS, tá ligado? Porque se tem algum problema, se tem alguma questão, não é o redutor de danos que vai assinar um relatório, não é ele que vai fazer isso, é sempre um técnico. Então, eu vejo como é muito difícil você aplicar redução de danos na nossa política nacional, que é uma política de abstinência. É muito difícil a gente conseguir fazer isso, mas eu tento levar pela garantia da vida, e também trabalhando em conjunto, né? Quase sempre em conjunto, porque, desculpa o termo, eu falo que sozinho não é nem nada, nem corno. A gente percebe o quanto que essa articulação ela é essencial, né? Porque, como o Pedro trouxe, a gente, enquanto política pública, você não atua sozinho, você precisa sempre do braço da saúde, educação, né, de outras áreas para poder fazer o seu trabalho andar, né? E a gente percebe que existe essa dificuldade, né, nessa articulação das redes para que faça ali o que é o papel, né, do trabalho conjunto, né? Sim, inclusive eu aproveito esse momento porque o nosso podcast ele vem a ser com foco em graduandos em psicologia, como dito no início, e a psicologia ela tem um foco muito clínico, muito fechado para a relação. A clínica acaba fechando os olhos para essa questão social, população de rua. E alguns termos vão fugir da mente. Você usou o termo matriciamento. Você pode explicar para a gente o que é um matriciamento? Vamos lá, o matriciamento a gente vai chegar ali, de fato, como a palavra diz matriciamento, eu não vou lembrar ali a raiz da palavra, né? Mas a gente trazer uma introdução de informativo, como o Pedro trouxe mesmo, pra gente explicar, né? Certas vezes, assim, eu fui em matriciamento e quando começou a nossa equipe, diversas vezes eu fui explicando o que é a redução de danos, para que serve a redução de danos, porque é importante o trabalho de redução de danos e como a gente trabalhar ali para ser vários braços, né? Porque um povo de um tentáculo só não fecha a conta. Então a gente tem que se unir e ser realmente ali algo grande para ajudar um ao outro. Então trazer um informativo, explicar por que acontece, o que foi, o que é, sabe? Então trazer, como o Pedro explicou também, de trazer essa informação para as ACS, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um lugar que eles não vão e às vezes realmente é por medo, né? Fica aquele negócio de,
pô, vou ou não vou, por exemplo, de entrar numa biqueira, de ir debaixo de uma ponte, onde às vezes tem uma lojinha, sabe? Explicar para eles que é só chegar, é tentar conversar, é alinhar uma conversa com quem tá lá, né? De responsabilidade na conversa e começar a ensinar a eles também isso, né? Porque a gente chega e a gente pode aprender com eles, assim como eles podem aprender com a gente. Então, no matriciamento, a gente vai usar a ferramenta do diálogo para explicar para eles como que é o nosso trabalho e assim fechar algo interessante com eles, né? Então, para mim, assim, eu sempre fui em matriciamentos para explicar e também, ao mesmo tempo, para pedir para as ACS pontos que elas viram que pode ser um ponto ali promissor para a gente chegar e fazer o nosso trabalho e ir até lá, que às vezes são pontos que eles não vão, que a gente consegue chegar, né? Ou tentar chegar também. Certo. Então, o matriciamento também, ele serve... tem dois tipos, tem esse lado informativo do trabalho em conjunto, do lado peripatético, né? O termo peripatético é o cuidado fora da clínica ambulatorial, e também tem o lado ambulatorial, porque tem casos mais específicos que a pessoa precisa do cuidado na atenção básica. E como você precisa estar de perto naquele cuidado na atenção básica, você tem um tempo dentro da UBS para você discutir esse caso. Algumas UBS você consegue acessar o médico e a equipe que cuida desse usuário para vocês pensarem numa estratégia de cuidado. Então, por exemplo, a pessoa ela é hipertensa, alcoolista e pré-diabética. Ela tem que ter um cuidado na atenção básica. Isso é redução de danos, você conseguir garantir o direito daquelas pessoas se cuidar no SUS. E você vai ter um espaço no mês, dependendo da logística do CAPS. No CAPS AD Cachoeirinha, a gente tinha 2 matriciamentos por mês, um específico de CAPS AD e um geral com todos os CAPS da região. Toda a região geralmente tem um CAPS AD, um CAPS adulto e um CAPS IJ. O CAPS IJ é o infanto juvenil. O CAPS adulto ele vai cuidar de questões mais de base. O CAPS AD ele trata algumas questões de base, mas em consequência do uso de substâncias. Então, como o cuidado do CAPS, a política é do CAPS na rua, né? Eu até estava aqui com a camiseta, eu ia até fazer com a camiseta, eu cheguei do trabalho, ia fazer com ela. Como a proposta é o CAPS na rua, nem sempre são, por exemplo, nesse CAPS que eu tô agora, não são os redutores que fazem o matriciamento. Não era, né? Agora vai passar a ser porque ouviram as preces. Agora não era um foco, sempre eram os técnicos. E aí o redutor, o que ele faz? Ele faz ação territorial e vai nas cenas de uso, vai em volta dos arredores de lojas, das lojinhas, né? Vai em visitas específicas de usuários que moram ali, não estão acessando CAPS, fazendo busca ativa. Aí vai ser um papel da redução de danos disso. E o matriciamento, voltando à central, ele é como se fosse os olhos que você não vai ter naquele paciente que você não consegue acessar, tá ligado? Às vezes ele não consegue chegar, mas a ACS passa ali na rua dele e vê ele sempre. E ele vai acessar a UBS. E ele acessando a UBS, a gente nem sempre precisa trazer o cuidado dele para o CAPS. A gente pode fazer o cuidado dele no território em parceria com a UBS. Passando com o psiquiatra, acompanhando em exame, ajudando também na parte socioeducativa, de documentos, essas coisas. Então, o matriciamento ele é a articulação em rede para que você acesse esse usuário do equipamento CAPS de diversas frentes. Isso, do lado da atenção básica. O matriciamento é na atenção básica. Não sei como que é pro Alan, mas a gente também matricia os hospitais, SASF. Eu tenho muito foco de cultura também, então eu vou matriciando pontos de cultura nos lugares, que também nesses pontos de cultura, biblioteca, tá ligado? Também chega a gente, também chega a demanda. Às vezes chega as crianças lá na biblioteca, ficam o dia inteiro na biblioteca. Pô, cadê a mãe dessa criança? Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Cadê os pais dessa criança? A mãe não, né, pra ficar centralizado no cuidado da mulher, mas... cadê a família dessa criança? Por que ela tá o dia inteiro aqui? Por que ela tá o dia inteiro aqui pedindo comida? Ela não tem alimentação em casa? E acontece isso. Os equipamentos de cultura, eles percebem isso, sabe? Porque nem sempre essas crianças estão no CCA, nem sempre essas crianças estão nos projetos sociais, porque os projetos sociais estão cada vez mais precários nas quebradas. Tá cada vez mais raro você ver projeto social.
porra, fui criado de projeto social, vivi pelo projeto social, tá ligado? Meu sonho, quando eu era moleque, que eu pensei era, pô, vou ser professor de projeto social. Não, hoje eu penso em ter um carimbo também penso em fazer minha formação, minha graduação, para poder assinar um relatório, para poder bater um pouco mais de frente com esse sistema que a gente tem, que é cada vez mais difícil de trabalhar, tá ligado? Sim, no caso dos hospitais, é bem fraco, né, essa relação ainda, né, a gente vai, às vezes, em uma ou outra vez, mas a gente bate bastante ali em hotéis sociais, né, no CAE, né, no centro e no CAE, aí tem o família, tem o feminino, tem o masculino, então são lugares que a gente começa a ir ali bimestralmente, né, e aí vai fazer uma atividade, vai sentar e trocar ideia, sabe, no feminino já foi lá e foi fazer, de repente, um bordado, uma roda de conversa, eu já fui mesmo para cuidar das crianças e cuidar ali das crianças, enquanto as mulheres faziam ali a ocupação delas, para elas não terem a atenção fugida, né, enquanto tinha essa conversa. No família, né, dos homens, então a gente faz essas rodas de conversa. No SASP a gente foi uma vez só, e nas demais demandas é sempre mais na rua, né, a nossa premissa é mesmo fazer algo na rua, fazer um café da manhã, fazer uma roda de samba, um futebol, né, e sempre tá ali fazendo a sua educação, né, e promoção à saúde, no caso. Só para trazer, quando os meninos dizem ACS, me corrijam se eu estiver errado, é Agente Comunitário de Saúde. Isso. É porque tem, como vocês falam com a sigla, que é natural do equipamento, né? O jeito de abordar no equipamento, às vezes quem está ouvindo não tem essa familiaridade, né? No caso que a gente acaba indo muito em CREAS ou CRAS para levar um usuário e acaba se mantendo nas siglas, né? Às vezes as pessoas ficam meio perdidas ali, né? Aí quando você tem mais contato com os locais, aí você começa a entender e vai automaticamente, né? A gente acaba esquecendo que não é todo mundo que está acostumado com isso, né? O mesmo vale para os equipamentos de acolhimento, porque tem vários tipos de equipamento de acolhimento, cada um com uma sigla. Tem o Centro de Acolhida e tem o CTA, que é o Centro Temporário de Acolhimento. Então, por exemplo, eu também fazia ação no Centro de Acolhida da Casa Verde, toda segunda-feira, quando eu estava no Cachoeirinha. Agora, não tem equipamento de acolhimento na Brasilândia. Então, quando vai precisar acolher algum usuário, tem que pleitear a vaga no CREAS para Centro, Lapa ou até para o Casa Verde. E é muito precário isso aqui no nosso território. No Cachoeirinha, a gente tinha um pouco mais de acesso. Então, eu vou fazendo um exercício aqui, daí a gente vai desenvolvendo. Eu sempre vou definir. Vocês estão me dando informação, eu vou falar então. Dadas as informações que vocês me deram agora, o redutor de danos, o trabalho dele é atuação em rede? Também. O redutor de danos, ele tem que, primeiramente, atuar na forma de minimizar os impactos que a substância traz na vida da pessoa. O sofrimento que aquilo traz na vida da pessoa. Você diminuir esse impacto. Tentar entender a questão, não tratar a substância, tratar o usuário. O cuidado em relação à política de drogas sempre foi tratar a substância, a cata interna, o cara, por isso que teve os investimentos milionários em comunidades terapêuticas. Muito. Investimentos milionários e sempre comunidades ligadas a igrejas neopentecostais. Isso que é um fato, tá ligado? Então, a gente tem o Cratod no centro de São Paulo, que atua de uma forma que não é mais Cratod, é o Hub, né? Ele atua de uma forma que ele manda pacientes lá pro Bairral, pro Cantareira, para vários lugares que prega abstinência, não redução de danos. Então, a redução de danos, ela tá caminhando no Brasil. É muito mal vista. Fala, então, você só passa a mão na cabeça desses caras, você só faz isso, Não, a escolha dele é usar substância, beleza. Você vai usar? Vamos usar sem impactar tanto na sua saúde? Vamos pensar em organizar pelo menos um mínimo da vida? O CAPS trabalha no PTS, né? Vocês também falam PTS? Fala também, PTS. Fala no CTS. É o Projeto Terapêutico Singular. O que funciona para você não vai funcionar para outro cara. Eu vou deixar o Alan complementar, seguir esse gancho, porque eu acho que vai muito de encontro. Eu acho que a gente podia falar qual que é a dinâmica de trabalho do CAPS e como que a redução de danos entra dentro da política, da logística de trabalho do CAPS, que aí eu acho que vai conseguir ampliar um pouco mais a nossa discussão.
Isso, obrigado, Pedro. A gente vê realmente isso porque você vai falar para uma pessoa, você não vai chegar a pessoa que está numa lojinha, que está numa praça, no ponto de uso e falar assim, você tem que parar de usar porque você vai morrer, ou isso ou aquilo, para querer impactar a pessoa no susto. Isso não vai funcionar, porque a pessoa já está no uso, sabe? E você pegar e pregar uma... O que é uma lojinha? O que é uma lojinha? Eu realmente, sincero, não sei o que é uma lojinha. É a biqueira. A biqueira, o local de venda dos insumos, né? Das substâncias que eles compram, né? E tem alguns que, por exemplo, K9 tá ali, vamos dizer assim, em alta, e muitos estão lá, vamos falar assim, a equipe do pessoal do rodinho, que fica nos faróis para limpar o carro. Eles ganham um dinheirinho, desce na lojinha que é próxima ali de onde eles ficam, compra o seu K9, já a bola, que é bem fininho, usa ali, dá sua brisa, volta, faz seu dinheirinho, volta, compra e dá sua brisa, né? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai estar levando kits. Eu não trouxe nenhum, infelizmente, aqui para mostrar para vocês, acabei esquecendo, né? Mas eu posso mandar fotos depois. Primeiramente, tem um kit com um papelzinho lá informativo sobre o uso, né? Redução de danos, como usar e como se manter limpo. E vem um preservativo, por conta da grande demanda que a gente tem de casos de sífilis, né? Que o pessoal acaba mesmo se relacionando nas ruas ou em qualquer outro lugar e vai disseminando a sífilis. E a gente pega muito caso de sífilis, né? E a gente também coloca seda, né? Porque a gente faz assim na prevenção. Que às vezes tem uma pessoa que pega um papel de pão, pega um guardanapo, até folha de bíblia para bolar, né? Isso já faz o mal pro seu organismo. Então você já começando a fazer o uso limpo como? Com a seda. Por exemplo, para quem gosta de cheirar, a gente leva um canudinho e entrega para a pessoa, ou esse mesmo canudinho também pode ser encaixado dentro do cachimbo para a pessoa poder não queimar a boca, né? E trazer informações. Isso, aí o pessoal que tem o cachimbo, a gente traz um caninho, como se fosse aquelas mangueirinhas de aquário, sabe? Que a gente compra ali por metro, a gente recorta, aí tem uns que são mais fininhos para poder usar no K9, porque o pessoal acaba, acho que você tem esse conhecimento, o pessoal vai usar e acaba dormindo com um baseado na boca e queima a boca porque ela vai queimando, ou no cachimbo que ele vai esquentando muito e a boca fica meio machucada. Isso vai dilacerando a boca, então a gente já entrega para encaixar no cachimbo, ou no K9, ou na sua maconha, quer que seja. Então a gente sempre traz a ideia, né? Primeiramente, perguntar como que a pessoa está, para saber sobre o indivíduo, como o Pedro falou, né? E depois a gente vai falar sobre a sua drogadição, né? Porque o importante é o usuário, é a pessoa que está ali na minha frente, né? E sabendo do que acontece na vida dela, como ela está, a gente começa a falar, né? Sobre se ela está se alimentando bem, se ela se hidrata corretamente, se ela consegue fazer um corre para ganhar um dinheiro, se esse dinheiro está voltado somente à droga, ou se ele consegue fazer um exercício de ter ao menos uma vida plena de alimentação e também o uso. Né? Então a gente segue essa ideia de pelo menos começar com o uso limpo. A partir do uso limpo e a conscientização dessa promoção de saúde e a sensibilização do uso, que a gente começa a trazer para o CAPS, aí a gente oferta um banho, a gente oferta um cuidado ali com a enfermeira ou com o técnico de enfermagem, levar numa UPA ou UBS. Isso vai construindo. No tanto que tem algumas pessoas que já conhecem a gente e apontam outros. Falam assim, esse pessoal aqui aponta firme. Então dá pra gente confiar neles. Porque não vai ser ali de forma policialesca, né? No tanto que a gente nunca nem usa a palavra abordagem, que é o que a gente chama muita atenção do pessoal. Nunca use a palavra abordagem, porque a gente não é policial, né? A gente é um sistema da saúde, né? Então a gente vai seguindo nesse segmento, entendeu? Do uso limpo e conscientização para começar a galgar algo maior na vida do usuário. Perfeito. Então, partindo desse entendimento, a gente já compreendeu que o trabalho do redutor tem um foco com a rede da ciência social, da saúde, para que a gente consiga acompanhar esse usuário em diversas frentes. E agora você está me trazendo que ele traz um trabalho de ensinar esse usuário a fazer um consumo desse entorpecente. Então, o trabalho do redutor de danos é ensinar a pessoa a se drogar? Então, pode acontecer muito isso. A gente tem ali um fantasma que segue há muito tempo com a lei proibicionista, né? Que aí, por exemplo, se eu vou chegar com uma pessoa e vou entregar um kit que tem um tubinho para ele cheirar e tem uma seda para ele fumar, falar, pô, você tá ali exercendo mais influência sobre o cara para ele continue usando, né? Mas, mais uma vez, desde que ele começa a fazer um uso limpo, como foi dito, como falou no começo, né? A troca de seringas, né? Olha como que foi um boom de HIV, né, se não fosse isso, né? Porque as pessoas continuavam ali usando a mesma seringa. Até hoje isso com certeza acontece muito, né? Só que a gente sabe a diminuição que teve de 89 para cá, né? E também usar o canudinho, por exemplo, se cada um tem um canudinho e um só tem um cachimbo, ele já tem o seu canudinho.
ele já está evitando qualquer tipo de herpes bucal, por exemplo, de estar compartilhando o seu próprio cachimbo com outras pessoas, porque acontece, né? Ou trazer a conscientização da pessoa de não usar no bombril, por exemplo, né? Muitos pegam e usam o crack no bombril para ser mais discreto, para ser mais rápido, e acaba não usando o cachimbo, porque a gente sempre fala, né? Ó, usa um cachimbo um pouco maior, para a fumaça não vir tão quente, né? Para fazer um impacto menor no seu pulmão, para você ter uma vida mais plena, sabe? Só que aí as pessoas vão chegar realmente nessa ideia falando que a gente tá ali, né? Incentivando, obrigado, a continuar usando, mas a pessoa já não tá usando, então por que a gente não começar a educar essa pessoa a fazer um uso limpo, né? E por etapas, porque nada é tão imediato assim que a pessoa vai, nossa, me conscientizei e dia seguinte ela não vai estar usando, porque o parar é brutal, né? Você pode conversar com qualquer usuário ali, né? Seja K9, seja crack, e ele não vai conseguir parar de um dia para o outro, porque isso vai trazer uma violência no corpo dele muito grande, né? Então eu acho que são segmentos que a gente tem que ter, só que infelizmente as pessoas não têm ideia disso, por conta mais uma vez da lei proibicionista que está ali na cabeça do público, e ela continua indo como senso comum, né? Pedro, dentro desse contexto que o Alan trouxe pra gente, a gente ainda está ampliando nossa visão. Mas onde que está esse profissional do redutor de danos? A gente está mencionando aqui o CAPS, a gente também mencionou alguns equipamentos, seja da assistência básica ou da saúde, as próprias UBS. Mas onde que esse profissional está? Ele está na rua? Ele está no escritório? Onde que ele está atuando? Então, ele está... Geralmente, convivência de CAPS é um lugar onde o redutor de danos vai atuar bastante. Grupos terapêuticos, rua, principalmente na rua. O lugar que o redutor não tem que estar é no ambulatorial. Ele não tem função para isso. Ele não tem um COREM, que é o da enfermagem, que o defenda. Ele não tem um CRP. Ele não tem um CRES, que é o do serviço social. Ele não tem um carimbo. Não tem um CREFITO, que é o do TO. A gente não tem um curso de especialização de redução de danos para você trabalhar de redutor de danos. Você tem experiência em equipamentos. Você é moldado conforme o perfil do CAPS. Por exemplo, se o Alan estivesse aqui no território da Zona Norte, ele estaria desempenhando um outro trabalho diferente. Por exemplo, eu mandei mais de 3 projetos de kit de redução de danos. Nenhum foi aprovado. Putz. Nenhum. Quando você tá falando isso pra mim, eu tô falando, puta, caralho, tentei tanto. Não consegui. Na minha OS não vai. Não passa. E, tipo, é isso. Não viram como um foco. Talvez estar no território, sim. A gente cria métodos de estar no território, buscando parcerias de estar no território. Então, por exemplo, os matriciamentos, eles não são só em equipamentos que são licenciados, sabe? Que são, às vezes, o tiozinho da esquina que tem um bar, ele vai saber da vida de, tipo, as pessoas vão lá falar com ele e falam, puta, aquela pessoa ali tá precisando de um cuidado, tal. Você chega nas pessoas através das pessoas do próprio bairro. As pessoas são importantes. Antes falavam uma rede informal, mas não acho que é uma rede informal, acho que é uma rede viva. O redutor de danos, ele tá para rede, ele tá para o cuidado em rede também, só que na garantia de direitos em saúde. E geralmente o direito da pessoa estar precária em saúde é porque ela está com um problema social, ela está com uma demanda social, uma demanda de moradia, uma demanda de vínculos, de relações. Então, o redutor estando na rua, ele consegue perceber essas coisas que não chegam no ambulatorial. E é isso que contribui na construção de um caso, na construção de um PTS. Você tem que entender como a pessoa está dentro do CAPS e como a pessoa está fora do CAPS. É isso que você tem que ter a percepção do cuidado. É que nem ele falou, né? Vou até colocar como orgânico também, né? Porque nós tivemos uns certos problemas com usuários que estavam sendo machucados, né? E alguns não falavam o que estava acontecendo. Até que chegou a nós falando que alguns, né? Eles acabam fazendo ali a captação de recursos, né, na reciclagem, e alguns iam lá e roubava cobre, certo? Aí faz a queima do cobre para vender, que dá um dinheirinho. Só que apareceu uma turma que foi cobrar isso, né? Não se sabe ainda de onde é, só que teve alguns que levaram martelada nas costas, teve uns que levaram paulada,
sabe? Então, tipo, é tão orgânico que a gente vai conversando com o pessoal e vai tendo essa confiança que um momento chegou um e falou assim, ó, é um pessoal que tá vindo à noite, eles sabem onde o pessoal tá indo, que o pessoal tá usando, eles começaram a observar e viu que na hora que o pessoal usava, que o pessoal tava de guarda baixa ali, já no uso, eles iam lá e espancavam o pessoal. Então é mais uma preocupação. Por que a pessoa tá machucada? E a pessoa, às vezes, não quer falar. Por algum tipo de medo, ela não vai falar. Então é que nem o Pedro disse, né? A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai nesse tete a tete, até chegar a gente. Então já é uma forma de a gente começar também a prevenir a segurança desse público. Pô, se aqui tá perigoso, começa a migrar para outro lugar que você possa ir, sabe? Tenta um hotel social, tenta um albergue. Se você não quer ficar em nenhum deles, porque alguns realmente não querem ir, eles têm esse direito de não querer, né? Mas a gente também trazer a consciência e falar, meu, tá perigoso aqui para você, vai para outro lugar, você tá avisado aqui, vai para outro canto, para que você não seja violentado novamente, né? E a pior violência, de repente, é chegar e a pessoa até morrer, né? Porque é um usuário que não estava conseguindo andar, sabe? Ele tinha vergonha de falar. Então, aí a gente vê a questão do quanto, né, a gente percebe a importância da vinculação, né? De criar esses vínculos, seja com os equipamentos, seja com a comunidade, com os moradores da comunidade e principalmente com a pessoa que é atendida, né? Sim, exatamente, né? Eu não sei se o Pedro tem nesse caso, nós também temos kit de higiene, que também é algo muito legal, né? De ter uma escova de dente, de ter uma pasta de dente, de ter um sabonete, né? De ter um fio dental, né? E colocar um preservativo interno ou externo, né? E a gente também faz para tanto masculino como feminino, né? Que aí vai com o absorvente. Então aquele esquema, a gente vai conversar com o pessoal, ter a demanda e saber que a gente tem que entregar, porque infelizmente não são muitos, né? Então a gente tem que ouvir, né? E infelizmente fazer um julgamento e falar, essa pessoa precisa mais que aquela, né? A gente gostaria que entregasse a todos, para que todos tivessem esse acesso, só que a gente sabe como que as coisas são, né? São bem escassas, então a gente consegue fazer ali em torno de 40 kits, então a gente tem que começar ali, ó, né? Tipo, ó, esse aqui precisa mais, aquele espaço precisa mais, entende? Então essa vinculação também é importante, porque vai por meio desses objetos que nós temos, né? Desde um kit informativo de redução, como também um kit de higiene, ainda mais para as mulheres que estão em situação de rua, que são usuárias e que são ali violentadas de várias formas, né? Por ser como uma pessoa, como uma mulher, né? Então a vinculação é importante, né? Eu vou, assim, né, aqui só para perguntar, né, para vocês, como se eu fosse uma leiga, né, como se eu não entendesse do assunto, pelo menos um pouquinho. Mas, assim, quando fala-se de redução de danos, né? Só para ver se é isso de fato que a gente está entendendo. A redução de danos, ela se dá como se fosse um projeto de minimizar os prejuízos que não só o uso da substância, mas o álcool ou mesmo a vulnerabilidade que a rua traz para a pessoa, né? Então, ela é reduzir esses danos, não só na questão da drogadição, mas no álcool, na desproteção, de fato, né? Daquele indivíduo e que tem ali os seus direitos violados de diversas formas, né? Isso, exatamente. A gente não falou sobre as UAAs e as SRTs. As UAAs são as unidades de acolhimento adulto e elas são as casas que elas são acopladas ao cuidado do CAPS de um cuidado estendido. Então, geralmente elas têm de 10 a 12 vagas e a gente consegue colocar alguns pacientes ali na UAA. Alguns territórios têm UAA mista e alguns territórios têm UAA só masculina. E aí é diferente da pessoa estar num centro de acolhida, porque a UAA geralmente está próxima ao CAPS e tem atendimentos semanais, construção de PTS mais próximo. Então, é meio que uma residência terapêutica, assim. E as SRTs, elas são acopladas ao CAPS adulto, que já são serviços de pessoas que passaram em serviços manicomiais de longa duração. Ela tem esse ponto de vista. Então, a pessoa que ficou internada em manicômio, os antigos manicômios, ela tem o perfil para estar numa SRT. E também é uma garantia de direitos, também é uma garantia da cidadania, também é uma prática de redução de danos. O Alan trabalhou, né, numa CRT, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, de como foi essa experiência, como que é esse trabalho na CRT. Sim, eu trabalhei pouquíssimo, né? Eu fiquei 3 meses, né? Porque eu acabei migrando para o CAPS, mas foi uma experiência bem interessante,
Me incomodava um pouco, porque continuava em casa, então a gente fica muito fechado naquela casa, mas ali tá com os moradores é uma experiência ímpar, né? Porque você vai estar lá fazendo atividades com eles, você vai ver o dia a dia deles, né? E você sabe que alguns realmente ficaram ali em manicômios, sofreram muito, né? E quando você começa a ler e entender a história deles, sabe, você fica mais ali, vou dizer assim, fragilizado e com mais empatia para trabalhar, né? Porque alguns, infelizmente, tinham os dentes arrancados, sabe? Na SRT que eu trabalhei era a SRT de Itaquera, e tem-se histórias do início da casa onde eles não conseguiam ficar de roupas, sabe? Então a desumanidade era tão grande nesses locais que eles viam para uma casa que era para eles ficarem à vontade, para ser a casa deles, de fato que é a casa deles, e eles não conseguiam ficar nem de roupa, porque eles passaram tantas violências que nem de roupa eles podiam ficar, sabe? De ter um banho quente, né? De ter o mínimo de dignidade, né, de ter o seu teto, de ter a sua alimentação correta. Então foi um trabalho ali também que a gente pode falar que é uma redução de danos, porque imagina, né, a pessoa que não está acostumada a usar roupa, sabe, isso é violentíssimo. Muito obrigado para quem acompanhou essa primeira parte. Ainda tem muito papo para acontecer. As próximas partes, a segunda e terceira, sairão nesta e na próxima semana. Tem muito assunto importante a ser abordado com esses profissionais. Então eu peço que vocês acompanhem, comentem, enviem e-mail, entrem nas páginas do Instagram para fazer essa troca de informações, porque todo esse projeto é feito para que tenha a troca entre nós. Até mais!